Em entrevista a Itatiaia, o secretário do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, afirma que o aumento da faixa de isenção do imposto de renda não deve provocar perdas para as prefeituras, já que o maior consumo da população tende a compensar a arrecadação. A partir de 2026, uma medida aprovada neste ano pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula deve mudar a realidade de mais de 1 milhão de mineiros que vão deixar de pagar imposto de renda, além de outros 565 mil contribuintes que terão uma redução no desconto mensal. Essa nova faixa de isenção, que agora alcança quem ganha até R$5 mil por mês, deve injetar mais dinheiro no consumo e movimentar principalmente a economia dos municípios pequenos de Minas Gerais. Mas ainda há incertezas sobre como o Estado e as prefeituras ainda terão acesso a esse imposto de renda que deixará de ser pago. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós conversamos com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, que nos explicou qual deverá ser o impacto imediato a partir de janeiro, quando o imposto de renda já não será mais cobrado. Todo mês, quando o trabalhador recebe seu salário, uma parte do seu salário é descontada, né? Então vem um pouquinho menos, porque ele está recolhendo o imposto de renda. Agora, quem ganha até R$5 mil não vai ter desconto algum, ou seja, o valor do seu salário vai aumentar. E esse incremento de renda para as famílias se transforma, via de regra, principalmente para pessoas que têm renda mais baixa, em consumo. Então, principalmente nas menores cidades, isso tem um impacto muito grande, porque vai ser mais venda nos comércios, mais produção na indústria, na agropecuária, não é? E, portanto, mais emprego e atividade para os trabalhadores. Ainda segundo o Ministério da Fazenda, Minas Gerais é um dos estados brasileiros com o maior número de trabalhadores nessa faixa de renda. E, por isso, áreas com renda mais baixa, como o norte de Minas e os vales do Jequitinhonha e do Mucuri, devem sentir um impacto mais rápido, já que concentram famílias que tendem a converter praticamente toda a renda extra em consumo. Só que, para além do consumo, a ampliação da isenção também reduz a arrecadação federal. E isso gera preocupação, especialmente em municípios de Minas Gerais, porque grande parte dessas cidades depende fortemente do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse fundo é uma transferência de recursos que a União repassa todos os meses para as prefeituras. E esse repasse vem de uma parcela que o governo federal arrecada justamente com o imposto de renda e também o IPI. Para centenas de cidades pequenas, o FPM é a principal fonte de receita, e, em alguns casos, a única capaz de manter serviços básicos, como saúde, educação e também a folha de pagamento. Com essa isenção maior, os municípios temem perder dinheiro, mas o Ministério da Fazenda afirma que o efeito deve ser contrário. Mais consumo e mais atividade econômica podem aumentar a arrecadação, inclusive aquela que compõe o próprio fundo dos municípios. Nós também temos uma previsão na reforma tributária de que qualquer sobra de arrecadação vai ser destinada exatamente para compensação de municípios que eventualmente possam perder FPM. Mas vale destacar que o FPM, os fundos de participação, eles estão muito ligados ao crescimento da atividade econômica, não só do município, mas do país como um todo, não é? E o fato do país estar crescendo, o fato do país estar com a menor taxa de desemprego da história, o fato do país estar formalizando os seus trabalhadores, tudo isso contribui para nós termos um nível de transferência para estados e municípios bastante mais elevado do que no passado. A nova tabela, válida a partir de 2026, também será financiada pela tributação mínima de 10% sobre os chamados super ricos, um grupo estimado em cerca de 140 mil brasileiros que hoje pagam, na média, apenas 2,5% de imposto sobre a renda. O governo calcula que essa arrecadação será suficiente para garantir a isenção e também reduzir desigualdades regionais, especialmente em estados como Minas Gerais. De Brasília, Pedro Nascimento.